Hoje vamos conversar um pouco, continuar conversando sobre aquele tema, homem segundo o coração de Deus. Começamos, foi impossível terminar naquele dia, e eu espero que você tenha participado do culto de domingo retrasado, para você entender o que nós vamos continuar conversando aqui. Se você não participou, basta você ir lá no YouTube e assistir novamente. Mas basicamente, nós falamos inicialmente sobre características de Davi, né, como um homem segundo o coração de Deus. Lemos inicialmente Atos 13, verso 22. Vamos ler de novo, Atos 13, versos 22. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Se tiver com sono, levanta sua mão que um diácono vai te levar um café. Você está no encontro com Deus. Aleluia. Só você levantar assim, ó, um dedinho, um diácono lá atrás vai te levar um café. Você vai tomar e vai ficar acordado em nome de Jesus. Amém ou não amém, gente? Porque eu preciso compartilhar essa palavra com você, eu preciso que você esteja acordado para receber. Né, Michele? Está acordado, porque senão... tem um irmão olhando para trás aqui já, está recebendo, aleluia. Glória. Gente, o Ader trouxe lá da fábrica dele, pacotão de biscoito, disse que é para servir o povo aí. Tá? Atos 13, 22. Ei, Nath, você está aí? Você não estava aí antes, não? Onde você estava, menina? Atos 13, 22. O que é que diz aqui? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Encontrou quem, gente? Davi, homem segundo o meu coração, diz o Senhor aqui na boca de Paulo, falando de Davi. E falamos na semana retrasada, então, só para você se situar, que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, os exemplos da postura de Davi não são muito boas, né? Davi fez coisas muito desagradáveis, inclusive de matar o marido da mulher que ele queria ficar com ela. O cara era terrível, ou não é verdade? Né? E a Bíblia não esconde essas coisas de nós, né? E aí esse homem foi chamado homem segundo o coração de Deus. Como assim? Como que isso se conecta? Como que, no que Deus estava se baseando para falar que esse homem era segundo o seu coração? Alguns teólogos vão dizer que ele era homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha facilidade de arrepender dos seus pecados, ele se arrependia facilmente, ele reconhecia que errava e se arrependia. Não, é verdade, isso é verdade, mas tem outras pessoas na Bíblia que se arrependiam dos seus pecados facilmente, nem por isso era chamado homem segundo o coração de Deus. Outros vão dizer que Davi era um homem, um adorador, alguém que estava sempre disposto a adorar, alguém quebrantado diante de Deus, alguém vai dizer, né? E um homem com coração quebrantado, Deus não rejeita. Mas tem muitos outros adoradores na Bíblia que nem por isso foram chamados homens segundo o coração de Deus. Então, na semana passada eu falei que eu ia falar de pelo menos três motivos pelos quais cremos que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, e falei do primeiro. E o primeiro motivo é que Davi buscava o reino de Deus em primeiro lugar. Até aí tudo bem? Lembra quem estava comigo aí na mensagem? Né? Davi buscava o reino de Deus em primeiro lugar. Davi fugindo de Saul, 13 anos fugindo de Saul. Davi se assenta um dia e diz o seguinte, que ele não ia dormir um sono tranquilo, que ele não ia comer a melhor comida, estou parafraseando, antes que ele pudesse construir uma casa para Deus, construir um lugar para se colocar a arca de Deus. Isto é, Davi, antes de se preocupar consigo, do seu cuidado, da sua estrutura, da sua segurança, Davi estava preocupado com as coisas do reino. Então Davi buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Falei ainda domingo retrasado que a minha oração é que esse mesmo espírito de Davi esteja em você e em mim, né? Porque nós sempre, na maioria das vezes, nós priorizamos tantas coisas.
o reino de Deus sempre é em segundo plano. Mas queremos que Deus nos priorize. E aí muitas vezes você não tem todo o favor de Deus, porque você não prioriza Deus. Entende isso ou não? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus. Priorize o Senhor. Deus ama você como ama todos os filhos. Mas tem filhos que agradam o Pai. E filhos que agradam o Pai têm o seu amor e o seu favor diferenciado. Ou não? Um filho que só... Quem são pais aqui? Imagina um filho que só te dá trabalho. Você deixa de amá-lo? Não. Mas um filho que o tempo todo te agrada, ele vai ganhar mais abraço? Vai ou não vai, gente? Seja sincero. Um filho que todo tempo te agrada, vai ganhar mais abraço ou não? Vai. Um filho que todo tempo te agrada, vai ser favorecido de alguma forma ou não? Vai. Agora, um filho que só dá trabalho, que prioriza tudo, menos o pai e a mãe, ele é amado, mas vai ficar lá, no cantinho dele. Sim ou não? Pensa nisso. Deus não faz acepção de pessoas, mas tem filhos que lhe agrada. Por isso ele diz: Davi era segundo o meu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Davi me agrada. Pegou o que eu falei? Davi me agrada. Apesar dos vacilos que ele tem, ele me agrada. Não vou usar uma expressão que alguém usaria aqui não, mas tudo bem. Uma segunda característica que eu vejo de Davi, que é poderosa e que nós precisamos aprender, porque Deus está buscando homens segundo o seu coração nos dias de hoje. Será que ele vai encontrar aqui nessa manhã? Só um aleluia. Deus está procurando homens segundo o seu coração nos dias de hoje. Será que ele vai encontrar aqui nesta manhã? Homens e mulheres que primeiramente buscam o reino de Deus em primeiro lugar. A segunda coisa que eu vejo em Davi, que é uma marca de Davi, é que Davi amava a casa de Deus. Diga assim comigo: Davi amava a casa de Deus. Aleluia. Davi amava a casa de Deus. Se você abrir comigo 1 Crônicas capítulo 17, nós vamos encontrar algo tão poderoso aqui, que é o desejo de Davi, antes mesmo de construir a sua casa, construir a casa de Deus. Davi se preocupava e se preocupou em todos os seus dias em construir a casa de Deus. Não foi possível ele construir por punição, porque Davi era um homem de mãos sangrentas, Então Deus disse para Davi: olha, você não vai construir, seu filho vai. Mas o coração de Davi era desejoso por construir a casa de Deus. Para quê? Para trazer a arca de Deus para habitar naquela casa. E Davi vai dizer isso de forma tão poderosa, quando ele diz que antes mesmo de eu construir algo para mim, eu quero construir casa para Deus. Diga: casa para Deus. Eu não sei, meu irmão, o que passa na sua mente, no seu coração, mas eu sempre busco a Deus isso: Deus, me dê um coração que ama a tua casa. Amém ou não amém? Um coração que ama a tua casa. Eu não sei como é que está aí no seu coração. Se alguém aqui, eu oro por isso tanto. Eu peço a Deus. Ontem mesmo estava orando lá em casa e falando com Deus: Deus, faz isso com a igreja. Eu oro para que Deus faça como Ele faz em mim, que Ele faça em você, como Ele fez em Davi. Alguém que fica lá na sua casa assim, domingo à tarde, sábado à tarde, pensando: o que é que eu posso fazer para abençoar a casa de Deus? Será que a gente tem alguém aqui que passa por isso? Ou somos aqueles que, quando o pastor começa a falar de contribuição ou de coisa semelhante para a provisão da casa de Deus, fica triste, fica com raiva? Davi amava a Deus a ponto de abrir mão de construir as suas coisas para construir casa para Deus.
Davi, em um dado momento, 1 Crônicas 29, se não me engano, Davi vai pegar toda a sua riqueza, tudo que ele tinha de riqueza, e entregou para quem? Para construir casa para Deus. Será que nós temos alguém aqui que ama o Senhor nesse ponto? Que priorize a casa de Deus? Uma certa feita o Senhor vai chamar a atenção do povo de Israel, porque eles estavam morando em palácios, enquanto a casa de Deus estava em ruína. Quem já leu isso lá? Quem já leu? Eles estavam morando em palácios, enquanto a casa de Deus estava em ruína. Mas alguém vai dizer assim: eu sei o que você está pensando. Talvez não é nem você que está aqui na igreja, porque aqui no Balneário não tem gente assim não, aqui todo mundo ama a casa de Deus. Mas de repente tem alguém pensando assim: mas Deus não mora em prédio. Deus não mora em prédio. Você fica preocupado com prédio, você fica preocupado em construir templos. Para quê? Deus não mora em templos. Ok. Mas esse lugar é lugar de quê? Hein, gente? É lugar de quê? De adoração. Esse é o lugar que nós escolhemos para adorar o nosso Deus, para prestar a Ele culto. Então, desde o lugar, você dá uma arrumada. Tem gente que dá um jeito de aspirar a casa rapidinho, né? Enredar as coisas, dá uma limpada, põe um pano de prato. Tem gente que está lá, que guarda a xícara que ganhou no dia do casamento só para o visitante. Faz não, irmão. Você ganhou o negócio, usa. Aleluia. Amém? Mas tem gente que é assim, né? O prato chique é para o visitante, né? A xícara bonita é para o visitante, Neide. A mesa bonita é para o visitante. Nós às vezes fazemos essas coisas para honrar pessoas que nós queremos receber na nossa casa. E às vezes trabalhamos de forma a ter a nossa casa organizada para o nosso conforto e para o conforto daqueles os quais nós vamos receber. Então esse lugar aqui, irmãos, tudo que a gente fizer aqui ainda é pouco para honrar o Senhor. Ninguém fala amém? Vocês estão concordando comigo, não? Tudo que a gente fizer ainda é pouco. Porque na nossa casa, a gente quer o porcelanato no chão, sim ou não? Na nossa casa, nós queremos a parede maçada ou com gesso. Na nossa casa, nós queremos iluminação chique, top. Na nossa casa, nós não queremos um sofá rasgado na nossa casa? E se está rasgado, a gente trabalha para consertar, sim ou não, gente? Na nossa casa, se possível, a gente quer um ar-condicionado ou um bom ventilador. Na nossa casa, a gente busca ter conforto. O melhor a gente quer na nossa casa, para honrar a Deus de alguma forma, mas de certa forma, o que está por trás disso é o nosso conforto. A gente quer ter conforto na nossa casa. Só que Davi diz o seguinte: eu não vou dormir sossegado enquanto eu não ver construído o templo do Senhor. Será que nós temos aqui alguém que a partir de hoje vai receber o espírito de Davi, que vai amar essa casa a ponto de desejar, trabalhar, ir atrás no que eu posso contribuir, no que eu posso fazer? Será que eu vou deixar o meu pastor preocupado com isso, com aquilo outro? Será que eu posso contribuir de alguma forma para que a casa de Deus se torne um lugar mais belo, mais confortável, que glorifique o nome do Senhor, que possa receber bem as pessoas que ali chegarem? Será que nós teremos pessoas aqui que vão hoje amar a casa do Senhor como Davi amava? Eu acho tão bonito quando no Salmo 23, o verso 6, Davi vai dizer assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Sabe onde estava a alegria de Davi? Está na casa do Senhor. Irmãos, eu falo para vocês a verdade. Eu tenho 2 lugares que eu amo: minha casa e a igreja. Às vezes eu venho para aqui e fico aqui sozinho. Fica aqui.
desfrutando. Aí você vai desfrutando do quê? Deus não habita aqui, mas quando eu venho, Ele vem. Amém ou não amém? E esse espaço aqui é usado apenas para culto. Eu gosto de estar nesse lugar. Então eu quero tornar esse lugar cada vez mais confortável. Para que eu, você, sua casa, sua família, ensine os seus filhos. Ei, eu preciso falar disso. Ensine os seus filhos a amar essa casa. Amém? Ensine os seus filhos a amar essa casa. Porque se eles amarem essa casa, quando eles crescerem, eles vão congregar aqui. Está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ensina os seus filhos a amar. Agora, como é que você ensina o seu filho a amar? Dizendo para ele, olha, ô meu filho, ama a casa do Senhor. Não, o seu filho segue o seu exemplo. Nossos filhos seguem os nossos exemplos. Se o seu filho vê você investindo na casa do Senhor, se o seu filho vê você investindo no Kids, se o seu filho vê você investindo em oferta, investindo em contribuição, investindo em elogios, investindo em palavras, investindo às vezes no compartilhar de um vídeo da sua igreja, dizendo, essa é minha igreja, eu congrego nessa casa, essa casa é a casa de Deus, este lugar é lugar de habitação de Deus. Se os nossos filhos verem nós valorizando as coisas do reino, eles vão valorizar também. Tem algumas coisas que os meus filhos nunca vão poder dizer, que o pai deles não valoriza, não honra as coisas do Senhor. Porque na maioria das vezes, eles me veem ocupado aqui. Está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ensine os seus filhos a valorizar, a amar a casa de Deus. Porque se eles amarem a casa de Deus, eles não vão amar a boate. E eles não vão amar o botiquinho. Eles não vão amar a boca de fumo. Porque eles vão como você, eu e minha casa. Eita glória. Servimos ao Senhor. Dia de culto na igreja, tem uma festinha, não leva o seu filho para a festinha. Mostra para ele o valor que a igreja tem. Está comigo, eu estou dizendo? O filho vai dizer assim, eu queria ir para a festinha. Você fala assim, não, hoje nós temos culto. Amém, irmãos? Ensine o valor da casa de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Se eu oro, minha casa vai orar. Se eu jejuo, meus filhos vão aprender a jejuar. Está comigo? Se eu sou dizimista, meus filhos vão aprender a ser dizimista. Homem segundo o coração de Deus. É aquele que ama as coisas do Senhor. Eu acho sensacional alguns salmos que Davi escreveu. E dentre eles, ele disse algumas coisas tão poderosas. Quer ver o que Davi vai dizer aqui no Salmo 84, verso 1 e 2. Davi vai dizer assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. Tem até uma canção que eu canto aqui de vez em quando. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Meu tecladista não está ali hoje, né? Senhor, ele está fugindo de mim. Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha o que ele vai dizer. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo o seguinte, eu fico enlouquecido, eu tenho saudade, eu não suporto ficar longe da casa de Deus. Hoje tem gente, tem crente que tem, depois da pandemia, nunca veio mais na igreja. Com a desculpa da pandemia, mas na verdade não ama a casa de Deus. Não vem na igreja, mas vai no shopping, vai no supermercado, vai na farmácia, vai na festinha da família, só não vem na igreja. Quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma tem sede, a minha alma suspira, a minha alma deseja. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui para vocês, você pode receber ou não, é um direito seu. Mas eu estou te ensinando o que estava no coração de Davi, para ele ser reconhecido homem segundo o coração de Deus.
sejamos como Davi. No Salmo 84, verso 4, Davi vai dizer: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Lá no versículo 10 do Salmo 84, Davi vai dizer: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Sabe o que Davi está dizendo? Se eu não puder ficar dentro do templo, porque Davi entendia, porque Davi não era sacerdote, Davi não era da geração dos levitas, Davi não podia naquela época estar dentro do templo, só os levitas e podiam estar lá dentro, os sacerdotes. Então Davi está dizendo: eu prefiro ficar à porta do templo, se eu não puder estar lá dentro, do que estar em outro lugar. Gente, a casa de Deus para Davi era algo extremamente importante. Eu não sei você, mas a gente vê isso muito nos interiores, né? O quanto que o prédio, porque pode ser chamado sim de casa de Deus, mas a verdadeira casa de Deus é você, que Ele habita em nós, né? Mas isso aqui é uma casa de oração, né? E no interior a gente vê isso, o quanto que as pessoas reverenciam o prédio, né? Que é chamado de igreja. Na verdade, a igreja somos nós, mas há uma reverência, há um valor. Nós precisamos ensinar isso para as próximas gerações. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, o valor que a casa de Deus tem. Amém, gente? Eu sou assim, se tiver vamos para a festa ou para o culto? Meus filhos vão ouvir eu falar: vamos para o culto. Não que a festa não seja importante, mas o meu coração quer vir para onde? Para o culto. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Vamos para a festa. Eu falo: vamos para o culto. É importante a casa de Deus. Até porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Nós temos aqui a celebração domingo de manhã, temos a celebração na quinta-feira, temos as células na terça-feira. Há tempo para tudo. Então nós temos sábado à noite livre, nós temos domingo à tarde livre, nós temos domingo à noite livre. Olha que coisa maravilhosa, até isso Deus te abençoou. Nós temos o culto de manhã, temos o restante do dia livre. A gente pode ir na festa, a gente pode ir no almoço da família. Amém, gente? Nenhum membro aqui do balneário pode reclamar: não, nós temos tempo para ir no almoço da família, nós temos tempo de ir na festa. Mas primeiro, busque o reino de Deus. Parabéns para você que abriu mão de alguma coisa hoje para estar aqui na presença de Deus. Valoriza isso. Isso é muito importante. Eu quero terminar falando da terceira característica, que para mim talvez é uma das mais poderosas. Davi, primeiro, buscava o reino de Deus. Segundo, Davi amava a casa de Deus. E em terceiro lugar, Davi ansiava profundamente pela presença de Deus. Isso aqui é outra coisa que não sei o que está acontecendo, mas as pessoas têm deixado. Davi desejava ardentemente a presença de Deus. Como é que eu provo isso para você? No Velho Testamento, na época de Davi, o templo de Deus era móvel, era chamado de tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 ambientes. Um desses ambientes era o Santo dos Santos, era fechado com uma cortina. E lá nesse ambiente ficava a Arca do Senhor. Diga comigo: a Arca do Senhor. A Arca do Senhor era o lugar da manifestação de Deus. Então, acreditava-se que aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Até aqui tudo bem? Então, aonde a arca era levada, acreditava o quê? Que a presença de Deus ali estava. Só que, eu vou citar para vocês que são muitos textos, mas vou rapidinho citando. Davi vai dizer o seguinte: quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que Davi vai dizer é o seguinte, que nos tempos de Saul, nós não nos preocupamos com a arca. Davi estava dizendo que no reinado de Saul, eles não se preocupavam com a presença de Deus.
Por isso o reinado de Saul foi um fracasso, porque a presença de Deus não era valorizada. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque a gente acaba acostumando com a presença. A arca de Deus, vou contar para vocês aqui rapidamente. A arca de Deus, depois do reinado de Saul, ela foi levada pelos inimigos. E essa arca, a história é longa, essa arca foi deixada na casa de Abinadab. Diga comigo, Abinadab. E Abinadab tinha 2 filhos. Olha o nome deles, legal. Aiô. Como é que chamava um, gente? Aiô. E o outro, Uzá. Aiô e Uzá. A arca de Deus ficou na casa de quem? Abinadab. Por quanto tempo? 20 anos. 20 anos a arca de Deus ficou na casa de Abinadab. E Saul reinando, aquela confusão, e nenhuma preocupação com a arca. Não era importante para Saul a presença de Deus, porque a presença de Deus confrontava Saul nas coisas erradas que ele praticava. A arca ficou lá na casa de Abinadab. E Uzá e Aiô cresceu tendo contato com a arca. Cresceu tendo a arca ali presente o tempo todo. Provavelmente o seu pai, Abinadab, dizia para eles: cuidado, não toca na arca, quem toca na arca morre. Cuidado, a arca é o lugar da manifestação de Deus. Eles cresceram e acostumaram com a presença. Tem muito crente que acostumou com a presença. A presença já não é mais importante. Acostumou. Isso é um perigo. Porque quando a gente não valoriza a presença, Vinícius, quando a gente não reverencia a presença, a gente começa a fazer um culto normal ou de qualquer maneira. Percebe, Zé Maria? Um exemplo. Quem crê que o Senhor está aqui? Ok. Se os seus olhos espirituais fossem abertos agora, para você ver que Ele está aqui mesmo, em pessoa, será que a postura seria a mesma nesse culto? Se nós estivéssemos com a nossa mente aberta ao nível da visão espiritual, e nós tivéssemos consciência que hoje é dia de encontrar com Deus, está marcado, domingo, hoje é que dia? 31 de outubro, hoje é dia de encontrar com Deus. Deus vai estar presente na casa. Será que nós estaríamos aqui com essa mesma roupa? Será que nós estaríamos aqui com essa mesma postura que nós estamos tendo? Ou a gente teria uma semana de preparo para encontrar com Deus? O que vocês acham? Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Segura aí. O nosso problema é que nós estamos acostumados com a presença. E a presença já não faz tanta diferença. A gente precisa sentir um arrepio para sentir que alguma coisa hoje está acontecendo, né? Você viu o culto domingo? Nossa, como que o povo chorou? Você precisa chorar para saber que Ele está presente? Você está acostumado com a presença. Fala aleluia, irmãos. Você precisa sentir alguma coisa. Nós não podemos acostumar com a presença. Sabe por quê? Quando Davi manda buscar a arca, estou te contando a história porque não dá tempo de ler. Quando Davi manda buscar a arca na casa de Abinadab para trazer para Jerusalém, eles colocam a arca em cima de uma carroça e colocam bois para puxar aquela carroça com a arca. E no caminho os bois tropeçam. Está lá no texto, você pode ler 2 Samuel, você vai ver. Os bois tropeçam e a arca vai cair. Uzá estende a mão para segurar a arca. E a Bíblia diz que ele é morto, ele morre ali na presença de Deus. Quando nós acostumamos com a presença, a gente começa a querer fazer as coisas com a força do nosso braço.
Presta atenção. Até o pessoal do louvor, cuidado com isso, gente. Quando a gente acostuma com a presença, a gente quer fazer a coisa com a força do braço. Começa, o ministro de louvor, coitado, quase morre do coração, quase que ele infarta aqui no louvor, para ver se o povo adora. Usar no original significa força. Usar morreu por causa da sua própria força. Não é pela nossa força que Deus vai fazer alguma coisa. Nós não podemos estar acostumados com a presença. Nós precisamos estar nesse lugar com o coração quebrantado. Aleluia. Homem segundo o coração de Deus é um homem com o coração quebrantado, que não está acostumado com a presença. Toda vez que ele está diante de Deus, ele se quebranta. A postura é diferente. Amém? Você não precisa de alguém aqui gritando no púlpito. Você não precisa de alguém aqui chorando para você chorar. Você não precisa de alguém aqui esperneando para alguma coisa acontecer. Nós não precisamos disso quando nós estamos conectados e não estamos acostumados com a presença. Não precisa disso. O seu culto vai ser totalmente diferente quando você reverenciar a presença. Davi disse: manda trazer a arca. No processo não dá certo da primeira vez. A arca de Deus vai para onde? Aqui eu vou te provar isso. A arca de Deus, gente, está nos textos aí, vai falando, vai passando pessoal, vocês vão achando. Só se abrir a minha ministração que está os textos lá. A arca de Deus vai para a casa de quem, gente? Quem lembra? Obed-edom. Abinadab, Uzá e Aiô e a sua casa estavam acostumados com a presença, Vinícius. Só que agora a arca de Deus vai para onde? Para a casa de Obed-edom, que valorizou a presença da arca. Sabe o que aconteceu? Segundo o historiador que escreveu a história do povo judaico, o povo de Israel, estou tentando lembrar o nome do homem, Flávio Josefo. Ele diz que, a Bíblia diz que em 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Edom enriqueceu. Mas Flávio Josefo diz que ele se tornou o homem mais rico em 3 meses. Mais rico ali da região, em 3 meses. Se eu dizer uma coisa para você, quando nós valorizamos a presença muda a nossa vida. Quando você valoriza a presença, todas as áreas da sua vida vai ser afetada pela glória de Deus. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. Achou, filha? 3 meses, e a Bíblia vai dizer que Deus abençoou. A arca ficou... 2 Samuel 6,11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Chegou a notícia para Davi: olha, Obed-edom está enriquecendo, ele está sendo abençoado, as coisas estão acontecendo na casa dele. Davi falou: opa, temos que trazer a arca de Deus para onde? Para perto. Quanto que você valoriza a presença? Quanto que você deseja a presença? Davi foi lá, preparou tudo novamente. Agora ele fez certo. Da primeira vez ele tentou levar a arca usando a forma errada, usando o modelo dos filisteus, colocando a arca sobre 2 carros de boi, ou sobre um carro de boi. Agora Davi vai trazer a arca de forma totalmente diferente, com louvor, com adoração, com sacrifícios. Eu acho isso sensacional. Davi decide uma coisa no coração. Olha o amor que Davi tinha pela presença. A arca representa o que, gente? A presença. Davi põe uma coisa no coração de oferecer a Deus sacrifícios a cada 6 passos que eles davam, Neide. Quanto tempo? Eles davam 1, 2, 3, 4, 5,
6, Davi fala, para, e oferecia um sacrifício a Deus. Isso é valorizar a presença. O seu culto não pode ser só na hora do louvor, quando está todo mundo chorando, não. Entende o que eu estou falando? Ele continua presente na mesma forma que do louvor. Então nosso culto tem que ser o culto inteiro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falei igual o pastor Marcos Feliciano. Abra essa boca sua e dá glória a Deus. Porque o culto é desde a hora que a gente chega aqui até a hora que a gente vai embora. De 6 em 6 minutos, 6 passos. A Bíblia diz que ele gente do céu. Ele sacrificava um boi e um novilho gordo. De 6 em 6 passos. Sabe quantos quilômetros, segundo os estudiosos, dava da casa de Obed-edom, aonde Davi queria levar a arca? 12 quilômetros. Quanto sacrifício foi ofertado? Hoje as pessoas têm dificuldade de dizimar e ofertar, porque não reconhecem a presença. Quem reconhece a presença não tem dificuldade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? De 6 em 6 passos. É uma coisa sensacional. Amor ao Senhor, valorização à presença. A arca de Deus. Davi não, a arca. Na verdade, a esposa de Davi ficou estéril, né? Porque criticou Davi da alegria que ele estava tendo em trazer a arca de Deus para Jerusalém. Então, gente, minha oração hoje com você é que o nosso coração esteja totalmente quebrantado, como o coração de Davi, e que possamos desejar, sobretudo, buscar o Senhor em primeiro lugar. Segundo, amar a sua casa, que você proponha no seu coração, todos os meses, fazer algo pela casa de Deus. Eu já dou meu dízimo. Escute, dízimo a gente não dá, dízimo a gente devolve. Amém, gente? Porque se o dízimo não é meu, então eu não dou. Dízimo eu devolvo. Tem gente que fica com o dízimo e gasta. Você está devendo, você está gastando o que não é seu. Porque dízimo é do Senhor, né? Então eu devolvo o meu dízimo. Eu dou a minha oferta. Senhor, o que é que eu posso fazer pela casa do Senhor? Porque eu amo a tua casa. Invista. E sobretudo, deseje ardentemente a presença do Senhor. Quem aqui quer ser um homem segundo o coração de Deus? Eu queria orar com você. Quero muito orar com você hoje. Vamos ficar em pé.